Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. Eu sou a Gabriela, estudante do 1º semestre de publicidade. E hoje vamos falar um pouco sobre produção, cinema e documentário com o nosso convidado Douglas Gadelha. Ele é professor, cronista e cineasta. O Douglas estreou no audiovisual com a produção do documentário Chico Voltou Só, que ganhou como melhor roteiro lá na 10ª edição do Santos Film Fest. E daqui a pouco vamos ter nosso bate-papo após a vinheta e ao final teremos algumas indicações de filmes. Então pegue sua pipoca que o Cinerola já vai começar. Enfim, mas Douglas, muito obrigado por estar aqui presente no nosso podcast. É um prazer te receber aqui. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho sobre como surgiu o seu interesse pelo audiovisual, como começou, por que começou, enfim, conta um pouquinho pra gente dessa história. Gente, eu que agradeço o convite e fico muito feliz e honrado, né, de estar aqui presente compondo a série desses videocasts. Antes de tudo, eu queria também mandar uma saudação e um abraço para todos os artistas de Cubatão, inspirações total. O meu começo no cinema é um começo comum, banal, como eu acho que todo mundo tem a relação com o filme, né, que é de assistir. Mas nunca fui assim, nunca assisti filmes muito diferentes até os 17 anos, assim, eram filmes normais, né? Até que eu era estudante de ensino médio, né? Fazia escola pública em Cubatão e comecei um cursinho para vestibular na Unesp em São Vicente. Um cursinho popular, gratuito, à noite, né? E lá eu ia no ônibus com os universitários, assim, de Cubatão, né? Então ali já adolescente já ia tendo contato com uma galera que estudava em universidade pública, né? Que é muito diferente. E um deles falou pra mim, nossa, pô, você quer fazer filosofia? Tem uma professora nossa, ela dá aula de epistemologia. Ela tá com um projeto aberto, vai lá falar com ela. E aí ele articulou essa conversa, eu fui falar com ela. E era um programa de iniciação científica júnior, né? Que existe até hoje, que incentiva jovens pesquisadores no ensino médio, escolas públicas, a quando entrarem na universidade, desenvolverem pesquisas, né? E aí ela virou pra mim e pergunta, o que você lê? E aí eu com 17 anos estava lendo literatura francesa, estava lendo Sartre, e tinha lido um texto do Sartre, falei assim, olha, eu estou lendo Sartre, existencialismo e tudo. Ela, que legal. O que você já viu de filme? Eu falei, sei lá, o Último Samurai. Não vi nada, né? E aí ela falou assim, não, eu vou te passar uns filmes, mas eu quero que você assista a esse filme, Alemanha no Zero, Rossellini, neorrealismo italiano. E aí eu, o que é isso? Fui ver, enfim, e aí ela propôs me ajudou a entender que dava para estudar filosofia pensando no cinema, uma pesquisa em estética. E aí que eu começo. Então, nessa pesquisa eu analiso Glauber Rocha, analiso neorrealismo italiano com Rossellini, vou até Kubrick, enfim, Eisenstein, estudo montagem, estudo, né, enfim. E ali eu começo a criar um hábito de assistir um filme todo dia. Então, no mês eu separava o cinema inglês, cinema francês, cinema italiano, cinema alemão, cinema americano, cinema brasileiro, e começava por nacionalidade. Quando eu não ia por nacionalidade, ia por diretoras. Sim. E eu começo. Ali é uma coisa... o repertório é um processo que vocês... Até hoje eu acho que eu construo o repertório, né? A minha relação com o cinema vem aí, de assistir. Depois eu começo a escrever sobre o filme. Escrever, não publicar em nenhum lugar, só escrever a crítica, textos reflexivos, né? De tanto escrever, de tanto pensar cinema e estudar textos teóricos sobre cinema, eu achei que estava ótimo, que estava bom e ia seguir assim. Então ia para festivais, ia para mostras, e escrevia em casa, né? E não tinha nenhum lugar para publicar. Até que eu faço um curso de documentário no Sesc Santos em 2022, com o cineasta e montador Leandro Olímpio. E lá é um curso de documentário a partir de imagem de arquivo. E eu tinha feito alguns exercícios, enfim, muito assim, tímidos, muito privados. E eu fui para esse curso porque eu tinha uma pesquisa de imagem de arquivos, que é uma espécie de obsessão estética que eu tenho, que é imagem de arquivo, sobre o nosso território da Baixada Santista. E aí eu tinha algumas imagens, tinha algumas ideias e falei assim, vou para esse curso, vamos ver se eu desenvolvo lá. Então lá eu começo a produzir cinema.
que é um mundo absolutamente diferente, complexo, cheio de detalhes, cheio de né? Sim. E como você coloca essas influências do cinema no seu trabalho hoje em dia? Tanto quanto professor e quanto cineasta. Claro, é uma pergunta ótima. Eu acho que para fazer cinema, a gente precisa ser um bom espectador. Porque a referência, ela não é mimética. Não é porque eu vejo um filme, vejo um close, vejo um estilo, uma linguagem, que eu vou copiar para uma outra tela de edição de uma ideia minha. Não. A inspiração e a referência, ela é mais profunda. Ela opera numa camada inconsciente. Ou seja, quando você faz essa referência, nem sempre você sabe que está fazendo essa referência. Mas depois, distanciado, você percebe assim, nossa, esse tipo de fotografia, esse tipo de som, esse tipo de linguagem documental. Então, sei lá, nesse último filme que eu estou fazendo, eu tive algumas entrevistas que não vão para que não vão para o corte do filme, mas foram entrevistas fundamentais, rápidas ali que eu tive que ter no momento, e que, obviamente, que eu me inspiro no Eduardo Coutinho, que tem um tipo de relação com o seu entrevistado não, né? Com o seu afeto, né? Ali, que é de entrega, né? Quer dizer, eu esqueço que tem uma câmera e eu me envolvo. Então, assim, as referências, elas aparecem, primeiro, né? Numa linguagem que a gente considera a imagem como ponto de partida e que ela fala por si mesma. Sim. Então, tem um documentário de um documentarista francês, o Alain Reisseis, enfim, eu não sei falar exatamente o nome dele, e é o Noite Neblina, que ele volta 10 anos em Auschwitz, depois ali de 45, ele volta 55 em Auschwitz, e Auschwitz só não tem as pessoas, mas tá a mesma coisa, tem uma caneta que sobrou, tem um tênis que ficou ali, tem uma cadeira que era provavelmente de um oficial. E ele faz uma leitura poética do espaço, do que é um campo de concentração, bizarra, assim, muito profunda e triste também. Esse lidar com as imagens, e ele mistura imagens que ele faz no campo, ali naquela época, uma imagem de arquivo que o próprio regime produzia, uma simbiose incrível, né? E aí você tem toda a tradição do documentarismo francês também, Harun Farok, enfim, que são tipos de filme que vai me formando a ter um olhar para as imagens que não é um olhar informativo, ou seja, eu não olho uma imagem e penso um texto que acompanha a imagem ou que explica a imagem. Crítico. Exato, total. E a crítica é justamente você se aprofundar no sentido que está invisível, Sim. no sentido que não está aparente, né? Então essas referências, ou seja, o que eu quero dizer é que as referências que eu vou empregando, elas partem disso, de encarar a imagem como a imagem por ela mesma, né? E isso no ensino aparece também quando eu cruzo filosofia com artes visuais, com fotografia, com cinema, e dá um casamento muito frutífero, né? Não que a filosofia explique a fotografia, artes visuais e o cinema, e nem que o cinema, artes visuais e a fotografia represente a filosofia, mas é de um encontro simbiótico que é difícil de fazer também, né? Nenhuma se sobrepor à outra, enfim. Consegue interpretar a filosofia vendo uma imagem, uma coisa do tipo. Quando você falou do Eduardo Coutinho, tem muito isso no Eduardo Coutinho, cada coisa que você falou. Que você não vê que você tá num documentário, tipo, você vê um momento de uma história e você fica, caramba, mas é meio... Você tá meio uma crítica ali no momento em que, por exemplo, Carro Marcado pra Morrer. É puramente isso, puramente isso. Total. Ou jogo de cena daqueles jogo silêncios, de cena, né? Nossa! Sim. E aí você não sabe se realmente tá falando, se não tá. Você só sabe se tipo, você conhece as atrizes, mas tipo, caramba! Até porque elas estão vestidas também normalmente. Então, aí você, tipo assim, não é, sei lá, a Fernanda Torres, não, é uma outra pessoa. E aí você fica, gente do céu, realmente. E olha que eu nem gosto tanto de documentário, pra falar a verdade. Mas eu me impressiono com os documentários do Eduardo Coutinho, toda vez que eu assisto. Ainda você falou dessa parte, você tocou nesse ponto de Auschwitz, né, do Alan falando, retratando imagens dele mesmo, imagens de arquivo. Pra você, como tá funcionando essa disputa de gerações? Porque, por exemplo, a geração mais velha se impressionava na filosofia lendo. A gente, hoje em dia, na nossa geração mais nova, a nossa geração não lê mais.
Essa é a verdade, Esse né? A gente viver. não lê, a gente gosta de enxergar. Como você acha que tá sendo transmitida a filosofia ou as mensagens por si só no audiovisual, como isso está sendo passado pra gente? E como a falta da leitura ou só o audiovisual transforma a nossa ideia de pensar, o nosso jeito de pensar? Como tá funcionando isso? Como você acha que funciona? Nossa, que pergunta. Ótima pergunta. Eu não sei se a gente lê pouco ou a gente tem conhecimentos de outros livros. Veja só. Todo ano sai uma pesquisa, né, do quanto o brasileiro está lendo. Mas você vai na Bienal do Rio, Sempre lotada. sempre tá muito tá cheio. lotada. Que tipo de livro a gente está falando? Também, tem essa coisa, né? E agora, é claro que a rede social, ao mesmo tempo, por outro lado, ela vicia a gente em pílulas muito curtas de leituras, acompanhado de imagens. Bom, que a nossa relação de texto e imagem sempre existiu. Você volta num anúncio da Tribuna de 39, é tudo lá. Toda a publicidade que a gente aplica hoje está de alguma forma lá. Ou você volta no estado de São Paulo há 100 anos atrás. O ponto é o quanto isso ficou tão veloz. E a quantidade, a propagação, essa velocidade dessas informações. Então, na medida em que o meu discurso tem 144 caracteres, 140, ou tinha, enfim, não sei, ou na medida em que eu preciso ter um corte de 1 minuto, 1 minuto e 50, eu diminuo a capacidade de recepção, mas a capacidade e impotência das pessoas, elas não estão diminuídas. O que me parece é que é o seguinte, os conteúdos mudaram, e a recepção das pessoas mudaram também. Mas não é que a capacidade de leitura das pessoas desapareceu. Basta avivá-las novamente. E aí está a tarefa da filosofia, do ensino de literatura, do ensino de história, da contação de história, da leitura de poesia. Esse reavivamento se dá por um processo, obviamente que eu, como professor de filosofia de uma escola pública, tudo isso é mais complexo e tem vários atravessamentos. Mas eu garanto que se você leva um escritor para esses alunos ouvirem e ler, eles ficam deslumbrados. Então, assim, eu penso que a capacidade ela não desapareceu. Ela só cada vez mais é alienada, é diminuída e não tão levada a sério. Porque eu acho que a publicidade... Não quero. Mas acho que esse bombardeio da rede social, ele menospreza a nossa capacidade, ele tira a gente como... E a gente está ansioso, não é que a gente não esteja ansioso, né? Mas é como se a gente precisasse só disso. Então, encarar um livro de 80, 150 páginas pode ser doloroso, mas foi feito pensando nessa fruição alongada. Então, entre um curta-metragem e um longa-metragem, por que eu durmo? Deu 50 minutos de filme, eu durmo. Para não dormir, eu coloco muitas bombas, carros explodindo e muita imagem, muito efeito que vai prender esse espectador. Aí, Douglas, você vem com um documentário que fica 50 minutos em silêncio, 50 segundos em silêncio, com análise, texto, imagens que ninguém nunca viu, coisas diferentes. Como que você mantém esse público? Então, quando eu decido fazer a pesquisa de arquivos e revelar relações e imagens que não estão reveladas. Por exemplo, que é uma coisa que a gente discute há um tempo, a relação do arquivo, a imagem da ditadura militar. Qual é a imagem da ditadura militar? A gente tem lá Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ok, mas em Santos, em Cubatão, a gente sabe que existia um navio atracado no Porto de Santos que torturava semana a semana presos políticos. A gente sabe que havia uma espionagem dentro de uma refinaria que é da Petrobras em Cubatão e que dedurava seus operários. Tem imagens disso, tem áudio disso, tem arquivo disso, eu encontrei relatório de um cara que perseguia um operário da Senador Feijó até o trabalho dele. Ele sabia a cor da calça, a cor do tênis, por que ele mudou de calça, que horas que ele subiu no ônibus diferente, que horas que ele desceu no ônibus. Terça-feira foi diferente, porque ele subiu com uma pasta. Na quarta ele não tinha pasta, nem na segunda. Quem fazia esses relatórios?
Por que a gente não pode ler isso e escrever? Você entende? Então, a pesquisa do arquivo, ela busca revelar essa coisa que está invisível, que está por debaixo, que não aparece. Sim. E isso parece que é interessante. Parece que é interessante. Pode ser que é o que o streaming chama de inédito, algo que não foi visto. A gente pode brincar com isso, né? Ou seja, prender um público... Bom, quer dizer, acho que não se trata de prender, mas de conquistar de uma outra forma. E de levar a sério também esse público. De falar assim, olha, vamos entregar uma coisa que você consegue compreender, né? Vamos, por que não? Né? Por que eu preciso estar sempre mantendo na menoridade na menoridade mental o meu público? Até, inclusive, quem diz que criança também faz perguntas porque quem pendurou as estrelas, né? Quem pendurou as estrelas? Um adulto tem pouca paciência para responder isso. Eu acho que o cinema tá um pouco, e a filosofia tá um pouco nessa visão da criança, ingênua, mas profunda, sabe? Sim. E que a gente perde porque a gente se castra, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que pegar ônibus, tem que cumprir horário. A gente tem que viver a vida. Exatamente. Então, a vida dura, mas deve ter outras vidas, né? Claro que, enfim, mas é isso. Mas você teve esse gosto por fazer documentário, mais por causa dessas questões de mostrar para o público que não está mostrando, por exemplo, em arquivo, até mesmo essa questão de ditadura? Foi por causa disso ou tem um outro motivo? Eu acho que é esse motivo muito, assim. Eu me lembro, minha mãe sempre falava uma coisa, ela vendia cosmético assim em casa, né? Então tinha muita lida com o público, muita mulher, né? Perfumes. Sim. E aí, uma vez eu falei pra ela assim, mãe, tinha uma mulher que usava um óculos muito assim, um fundo de garrafa, um óculos com uma lente muito grossa, né? E eu falei assim pra ela, não me lembro disso, ela me contando que eu perguntei, porque eu pedi pra ela enxergar por dentro do óculos dela como que ela via. Então acho que eu sempre tive muito essa curiosidade de saber como as coisas funcionam. Sabe, abrir caixa de ferramenta das coisas, abrir e entender como funciona. Eu acho que a sociedade, as pessoas, os pensamentos, os livros, a arte, ela tem as suas caixas de ferramenta, ela tem os seus mecanismos de funcionamento. E eu acho que o documentário é uma linguagem que possibilita você colocar a pergunta, possibilita você investigar. Quer dizer, o processo documental é um processo de chegada em algum lugar, mas que você vê esse processo de chegada. Diferente da ficção, que você precisa se entregar a um mundo imaginário, imaginativo, para você entrar naquela história. Então, o documentário também tem essa relação com a filosofia da pergunta, do questionamento. O arquivo aparece como condição histórica de um cubatense no meio de uma pandemia. O arquivo aparece numa condição de um pesquisador, de alguém formado numa universidade, num curso de ciências humanas, que lida com a pesquisa, que lida com fontes e textos que são mais antigos, que tem um olhar muito para o passado. Bom, mas não tem século XVII em Cubatão. Como tem na filosofia ou em outra área, como tem na arte. Tá, mas o que tem então em Cubatão mais antigo, para eu entender? Tem várias coisas. Tem o relato de um padre no século XIX passando por Cubatão, tem o desenho de um artista francês no começo do século XX, tem o Lévi-Strauss passando pela Serra do Mar, esse antropólogo francês. Então vamos ver o que falaram, o que estão falando da nossa cidade. O arquivo mais material, essa coisa do relatório, fotografias e tudo que a prefeitura guarda, que instituições de cultura guarda, isso também diz muita coisa. Então eu vou tentando entender essa história que não está dita também, não tem uma plaquinha informando ali. Por que não tem a placa? Então onde está essa informação? Onde está esse dado, essa imagem? Vou tentar burilar, E aí que eu começo a perceber que o arquivo tem uma potência absurda. Tem coisa no arquivo que nem a história previu que tinha. Tem coisa escondida no arquivo. E que foi escondida, ou foi mantida por conta de certos motivos. Enfim. Sim. Então, aproveitando esse gancho que você deu, assim, dentro da história de Cubatão, você explicou um pouquinho, mas eu queria entender um pouco mais especificamente o que te levou a querer entender mais sobre a história de Cubatão dentro desses arquivos, o que te motivou o estopim, assim, não, eu vou procurar mais esses arquivos. Boa pergunta.
Ótimo. Vocês conhecem algum cubatense? Minha irmã mora em Cubatão. Conheço amigos apenas. Existe uma certa autoestima do cubatense, uma baixa estima. Eu sei do que já houve cubatense. muita baixa autoestima. Porque Já tinha houve gente que muito. tinha vergonha de falar de Cubatão, né? Porque Isso. Cubatão era muito poluída e tal. Em Cubatão. A galera no Orkut, Facebook, botava Santos, né? Então, tem essa coisa da estima do cubatense que foi muito prejudicada. A gente tá falando de 50 anos de baixa estima mesmo, né? Então, e aí, bom, se eu tenho baixa estima com uma cidade, não digo que sou de lá, é porque essa cidade não tem memória, não tem história, não tem o que eu contar sobre ela. É uma cidade que 80% é formada por migrantes nordestinos, que também não tem história, que vai para uma cidade que não tem história e cria pessoas sem história também, né? A não ser as poucas fotos. Então você começa a entender que a cidade tem algumas histórias, pouquíssimas, lá, minha perspectiva é lá atrás. E quando eu volto, né, eu saí em 2016, vou para o Rio Grande do Sul fazer a Universidade Federal. Vou fazer filosofia numa federal lá no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas. Eu volto em 2020, quando a pandemia, e aí eu volto para Cubatão. Cubatão está transformada, Cubatão está diferente, porque eu também estou diferente, mas ela também mudou. E você tem um movimento cultural e artístico muito fortalecido. E esse movimento tem uma expressão que chama Coletivo 302, que é um coletivo de teatro de vanguarda, que decide fazer um projeto de trilogia sobre 3 bairros operários da cidade. Só que essas peças sobre esses bairros operários da cidade não são peças assim, são peças com uma pesquisa muito profunda. Então, quando eu tomo contato com esses artistas, esses performers, eu percebo que eles estão acessando uma Cubatão que eu não estava acessando, que eu não tinha percebido. E isso me dá um gatilho para tentar pesquisar Cubatão, não sob do ponto de vista do teatro, mas sob outro ponto de vista. Filosofia não tinha. Arte, legal, o que tem? Fotografia, imagem. Bom, vamos lá, então eu começo a pesquisar. A história é recente, Cubatão 49 se torna independente de Santos e vira uma cidade. Era a vila. Mas era uma vila antiga, já com passagens dos jesuítas, depois com passagem do Império. É Porto Geral Cubatão, século XVI e XVII. Relacionado com o Porto de Santos. Antes do Porto de Santos, há Porto de Cubatão. Então, para quem acessa a capital, passa por Cubatão, como até hoje. E quem quer acessar o mar, Porto, passa por Cubatão descendo. Então, é uma cidade de passagem, de muito movimento. O nome da cidade é um nome indígena que vem de uma palavra que chama Cuipatã, que tem um sentido no tupi, que é água que cai de cima, a água da serra, que já é puro movimento. Então, é uma cidade que tem uma relação com a natureza muito profunda, mas que é habitada nos últimos 100 anos por uma coisa chamada indústria. Representação desse capital. Então, são várias perdas de memória sistematizadas mesmo. E também uma sucessão de poderes públicos também que se interessam em também manter. Bom, é uma cidade que é feita, como Santos, de segurança nacional. Uma cidade que é interditada o seu poder político civil de 64 a 85. O primo do interventor do Brasil, Castelo Branco, tinha um interventor em Cubatão, que era o Zadi Castelo. Então tem uma relação de opressão que é sistemática mesmo ao longo do tempo. Então se em 49 ela fica livre não, ela se torna cidade, em 64 ela perde o poder político, quer dizer, você não tem 15 anos, né, de gestão. E aí é isso, aí você começa a tirar escritor, começa a sair artista, começa a sair pintor, começa a sair fotógrafo, começa a sair escritor, poeta, sai pelos bueiros da cidade, assim. E aí você começa a perceber que não, tem muita coisa aqui. E é um processo que até hoje eu tô terminando de preparar uma exposição sobre o Afonso Schmidt, que é um escritor cubatense, que foi reconhecidíssimo no seu tempo, ganhou muitos prêmios, e eu vou descobrindo coisas, toda semana eu descubro uma coisa. A primeira indústria de Cubatão era do primo do Marx. Nossa! Caramba! Primo do Marx, sai lá da Alemanha, Caramba. no final do 19, vem para Cubatão. Em 1912, 11, ele abre uma indústria curtidora Marx. E esse primo do Marx que vem para cá, ele constrói uma família e ele vai gerar quem? Burle Marx, grande paisagista brasileiro,
fez Itamaraty, fez Brasília, fez o chão de Copacabana. Então você começa a entender que a cidade tá num sabe a máquina de lavar, aquela centrifugação? Desculpa. Não. Ela tá numa centrifugação absurda com o Brasil. Então você tem Getúlio, Juscelino, JK, todos os prefeitos, todos os presidentes vêm em Cubatão. Enfim, você vai tirando. Dom Pedro passa pro Cubatão para ir gritar no Ipiranga. Passa mal, uma mulher em Cubatão dá um chá para ele, tá? Meu, a história do Brasil passa por Cubatão. Mas por que o cubatense não sabe disso? Caramba. É verdade. Enfim, é disso que o arquivo está tentando tirar essa poeira. Sim. E esse arquivo, só uma observação, se eu pego um arquivo de 70 anos atrás, a informação que foi produzida nele lá 70 anos atrás é feita por alguém de 70 anos atrás. Mas o olhar que você pode dar para esse arquivo é um olhar de 25. Sim. Então você renova, você Você vê coisas que não tinham antigamente, você não tinha conhecido. Caramba! É isso. Caramba. Mind blowing. Realmente. E como você enxerga essas artes visuais e essa recolocação da memória, tá? Até dessas duas pesquisas, pra hoje em dia, né? Pra mostrar para as pessoas como você enxerga essa relação. Exigir que o efeito seja imediato é muito complexo porque são muitos anos de apagamento, né? Então, se você tem você tem 3, 4 gerações de apagamento dessa informação e você numa geração começa a produzir essa nova informação, demora outras tantas gerações para essa informação ser digerida e entrar no imaginário. Eu acho que nos últimos 10 anos já se tem alguns efeitos, sim, dessa nova memória, mas vai demorar um tempo. Há também um trabalho na educação, um trabalho na cultura, né? E não acredito que somente essa nova memória, entrando no discurso institucional do poder, ela vá ser mais assimilada. Eu acho que ela, tanto na via institucional quanto na via independente, ela tem seus processos de assimilação. Mas eu acho que eu não posso nutrir a expectativa vã de achar que ano que vem eu vou entrar no 6º ano de uma escola municipal de Cubatão e a galera vai sacar tudo. Não. Sim. Não, porque você vai, sei lá, você vai numa... Eu já fiz isso muitas vezes. Você vai numa batalha de rima domingo à noite em Cubatão, e uma galera de 20 anos, 18, eles não sabem. E estão no movimento cultural, estão no movimento artístico, estão no movimento musical. Não sabem, então demora. Acho que a internet também, algoritmo, tudo isso, também tem um atravessamento do que chega pra mim. Por que chega isso pra mim? Que é terrível, né? Imagina, 90% da cidade é periferia. Sim. E qual é o algoritmo da periferia? E a gente tava falando antes, por que uma Tasha Trace, por que essa galera é importante? Porque eles colocam consciência na música. Porque o funk também, o trap também, a MPB, o samba também bota consciência também no ouvido de quem escuta. E isso chega de vários cantos. Chega num moleque que consegue um prêmio numa batalha, e chega num cara que ganha um prêmio, chega num coletivo que ganha o prêmio Shell, que é o Oscar do teatro na América Latina, no Brasil. Sim. Chega de várias formas. É isso. Infelizmente a gente vai ter que estar terminando. Nosso tempo acabou. Gostaria de continuar conversando, exatamente. Confesso, porque eu tinha muitas perguntas pra fazer. Sim. Caramba. Mas foi maravilhoso ter você aqui no Cine Orla. Foi muito bom saber de filosofia e cinema, assim, não só cinema, né, mas no audiovisual em geral. Foi realmente muito interessante ter essa visão de alguém de filosofia dentro dos documentários, no audiovisual. É muito legal. Pra quem gosta de filosofia, como nós. Exatamente. Bem, quer falar suas redes sociais? Sim, gente, eu tô no Instagram como @dougadelha, Facebook também, mas principalmente Instagram. No YouTube ainda não tem muita coisa, mas é isso. Siga lá no Instagram, eu sempre compartilho as coisas, divulgo. É isso. Obrigado. Acompanhe o Douglas nas redes sociais. Exatamente. Bem, vamos falar dos filmes da semana. Jurassic World Recomeço.
Novo capítulo da franquia Jurassic World. Jurassic World Recomeço acompanha uma equipe intrépida em uma missão para obter amostras de DNA das 3 criaturas mais colossais da Terra, mar e ar. 5 anos após os eventos de Jurassic World Domínio, a ecologia do planeta se tornou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as 3 criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana. DPA 4. Na nova aventura dos detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca encaram uma mega, hiper, super perigosa missão para encontrar Max, que sumiu misteriosamente. Em busca do amigo, eles vão parar no reino mágico de Ondion, um colorido mundo lúdico com duendes, florestas encantadas, castelos e uma vila com barracas mágicas que vendem biscoitos que flutuam, pedra falante e frutas malabaristas. Depois de descobrir o paradeiro de Max, os 3 detetives ainda terão que enfrentar os vilões Rumorum e Jux para salvar todo o reino de Odion de um grande Esse foi o Cinema da Semana. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre documentário, filosofia, cinema e tudo mais. A gente agradece a todos que assistiram, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e a gente vê vocês no próximo Cine Orla. Tchau!